Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. Pois é, na novidade, né? Que quando tá indo tudo bem, a gente diz que o mérito é nosso, não é verdade? Quando tá mal, a gente bota a culpa nos outros. E normalmente, quando a gente tá em crise, a empresa tá em crise, vai dizer que a culpa é do governo, a culpa, enfim, é do momento econômico, e isso é uma prática nossa. Em momentos como esse, momentos de crise pelos quais passamos em muitas oportunidades, como o atual momento, muitos empreendedores enfrentam problemas para manter suas empresas de pé. Porém, será que as medidas tomadas por eles são realmente as melhores no momento assim? E hoje, para falar sobre crise, né? Como não cair nas armadilhas da crise, a gente está aqui com a nossa colaboradora, a educadora financeira, ela que é formada em administração de empresas, contabilidade, especialista em gestão pública, mestre em administração e escritora, tendo como sua última obra o livro Educação em Gestão Financeira, Coisas que Ninguém Te Conta, nossa querida amiga e colaboradora Juliana Alano, a Ju, que está aguardando a Cecília. Tudo bem, Ju? Bom dia para você, minha amiga. Como é que você está? Bom dia, Braulio. Estamos bem, Cecília crescendo, né? Final do mês que vem ela já tá por aí, comecinho de junho talvez, e é isso aí. E a ideia de falar um pouquinho sobre não cair nas armadilhas da crise, Braulio, até eu grifei o crise entre aspas, é porque tudo que está à nossa volta, ela acaba influenciando o nosso ambiente. Então a gente começa a escutar a crise econômica, a crise social, porque a gente está com crise na questão governamental, e aí o comerciante, a pessoa física, começa a entrar nessa mesma vibe, começa a vibrar nessa mesma energia da crise. E aí eu trouxe algumas provocações hoje pra gente conversar com o nosso ouvinte e falar então como é que a gente não cai nessas armadilhas, né? O que eu preciso então estar preparado, estar atento para passar, então se estamos em crise, como é que eu passo por essa crise? Ou melhor, se eu já estou passando por ela, como é que eu faço para continuar? Até diz aquela famosa frase, né? Que ela é bem pesada. Se você estiver atravessando o inferno, continue caminhando, né? Não pare no meio dele. Então, vai morrer queimado. Tem muitas coisas que a crise nos traz e eu vou colocar aqui alguns pontos que talvez faça sentido para você que esteja nos ouvindo nessa segunda-feira de manhã. Não contar com a crise. Eu acho que esse é o primeiro item, assim, porque quem abre um negócio, quem tá vivendo no seu dia a dia, não quer contar com a crise. A gente sabe que ela existe, mas a gente nunca tá preparado para ela. Então a ideia aqui é chamar a atenção para que a gente precisa estar sempre afiando o machado. O que era afiar o machado? Estar preparado. A crise, assim como o cenário econômico, ela é cíclica. Ela vai ter momentos de baixa, ela vai ter momentos de alta. O mercado está super aquecido. Eu vou lá, vou investir em algo que está super bombando e de repente entra a crise. Aí o que acontece, Braulio? Nossa segunda armadilha. Colocar a culpa nos outros, ou seja, colocar a culpa na crise, na situação. Enquanto, na realidade, muitas vezes a culpa não é nada a ver com o que está externo, e sim dentro do seu próprio negócio. Ou seja, eu culpo a crise por um erro meu. Erro meu de gestão, erro meu de não estar preparado dentro da minha empresa para aquele determinado processo. E é muito mais fácil eu terceirizar a culpa do que eu, de fato, assumir. Como que aconteceu na pandemia? O que a gente ouvia falar? Milhares de empresas fecharam porque a pandemia... Não, milhares de empresas fecharam porque não estavam preparadas para passar por um momento econômico difícil, de portas fechadas, e tiveram que realmente encerrar os seus negócios porque não foi a crise, foi porque não sabiam operar naquele momento, naquela situação. Eu me lembro um exemplo típico, quando entrou o Plano Real, né? Como teve empresas que estavam acostumadas com a inflação. Incrivelmente, que loucura isso, né? E elas quebraram, porque usavam aquele capital para fazer investimento, que os investimentos tinham um juro absurdo, lembra disso? O tal do overnight, da noite pro dia, você ganhava um monte de dinheiro. Não lembro porque não era da minha época, mas estudei muito isso na história do dinheiro, da economia, né? Nas cadeiras da universidade. E aí, Braulio, muito legal tu colocar isso também, porque as pessoas, elas se acostumam com as suas atividades diárias e elas não prestam atenção no que pode vir a acontecer externamente. Quando deu o golpe
nos anos passados, ok, sim, muitas empresas, muitas pessoas se prejudicaram porque o governo foi lá e pegou um dinheiro que não estava sendo... ok, isso é algo que é fora, né? Que é acima do nosso poder de comando. Mas muitas coisas estão nas nossas mãos e elas se passam despercebidas no nosso cotidiano. É o empresário que está lá atrás de um caixa enquanto deveria ter um funcionário atrás do caixa. Ele não está olhando para a gestão como deveria, ele está olhando para a operação e começa dia, termina dia e ele continua naquele ciclo vicioso e começa ainda a ser apavorado porque ele vê as contas batendo no caixa e a crise, né? A crise, aquela que tá todo mundo falando, começa a fazer com que ele tome decisões erradas. E aí nesse momento, o que o empresário tende a fazer? Não ouvir o cliente dele. Não ouvir as pessoas que estão dentro da empresa dele. Ele simplesmente se isola. Ele acaba não ouvindo mais nada e tomando atitudes e situações que não deveria tomar. Pelo quê? Pelo desespero. Aí o que vai começar a acontecer? Ele não vai fazer as contas, que é a nossa quarta armadilha, vamos dizer assim. Então, o que é mais fácil? Bom, o meu vizinho, meu concorrente ali, ele colocou o produto dele para vender R$10. O meu era 20. Então eu também agora vou vender o meu produto a R$10, porque o cara não vai comprar de mim. É a primeira coisa que ele pensa. Eu vou botar no mesmo preço que o meu concorrente, porque senão eu vou ficar fora do preço de mercado. Só que ele não sabe, Braulio, ele não calculou qual que é o custo que o vizinho tem para poder vender a R$10. O vizinho coloca a qualidade do produto que ele coloca. Então não adianta só simplesmente a gente olhar para o mercado e fazer uma promoção sem fazer cálculos. Ou pior, tá faltando dinheiro para mim botar insumo dentro do meu restaurante, tá faltando dinheiro para mim poder fazer uma prestação de serviço. O que eu faço? Eu vou lá no banco e eu pego dinheiro de terceiros. E aí eu acabo sendo refém da situação também de, claro, o banco ele é a nosso favor, mas ele vai oferecer para você aquilo que de fato para ele é bom, né? Muitas vezes ele nem sabe a realidade da sua empresa e ele vai te oferecer lá um valor X. E você não sabe se aquele valor vai cobrir de fato o que você precisa para a operação ou se vai sobrar dinheiro. Ju, mas se sobrar dinheiro não é bom? Não, você está pagando um juro por um dinheiro que não precisaria estar dentro da sua empresa. E se você pegar um valor que não cobre o valor que de fato você precisa, não vai te resolver a situação. Pelo contrário, ainda vai fazer com que você sofra vários outros problemas de fluxo de caixa ali na frente. Então, fazer cálculos nessa hora é muito importante. Ter consciência dos custos da sua empresa. Porque vamos lá, vamos dar um exemplo bem simples. Você tem funcionário, luz, água, aluguel, as matérias-primas para comprar. Você tem que fazer um faturamento X para cobrir isso. Ou seja, se tu tem lá uma despesa de 50 mil, o mínimo que tu precisa faturar é 50. E aí o que acaba acontecendo? Cai o movimento, né? A gente não tem esses 50 mil de faturamento para cobrir a despesa daquele mês, enquanto você tiver o dinheiro de fluxo de caixa, dinheiro é rei. Ótimo, que bom, tu não vai ter problema em relação a isso. Agora, se começar a acontecer 1 mês, 2 meses, 3 meses, daí é quando configura a crise, né? Crise é quando o período tá maior, né? Tá prolongado. Ok, não consigo mais fôlego. Vou lá para buscar dinheiro de terceiro para cobrir a minha operação. E aí vira uma bola de neve. Quando muitos negócios fecham, porque ele não consegue manter, né, isso dentro do cíclico dele ali, e ele vai ter que fechar as portas. Ou ele pode fazer uma coisa muito importante: aproveitar a crise como uma oportunidade. Quantas empresas, Braulio, né? Voltamos lá, por exemplo, da pandemia, tiveram que se reinventar. Quantos postos de trabalho foram criados? Quantas novas profissões tiveram que surgir? Quantos novos profissionais tiveram que se reinventar para fazer com que aquela situação fosse diferente? E aí, quando eu me reinvento e quando eu calculo lá daqui a pouco alguma coisa na minha empresa que faz muitos anos que deveria ser olhada e eu não olhei, eu começo a perceber que eu não preciso mais voltar a ser daquela forma. Eu posso começar a olhar para o meu negócio de uma forma diferente. Então, a crise, ela também te oportuniza olhar para coisas que você nunca olhou, fazer diferente e aí sim achar novas oportunidades para o seu negócio. Até se utiliza, né? Diz que você tira o S da crise, fique crie, né? Usa criatividade. Ju, e para encerrarmos, o que o empresário que não está preparado para
para a crise pode fazer? Aquele que já está na fase de precisar buscar dinheiro de terceiros para pagar a sua operação. Perfeito. Ele não se programou, não lembrou, né, que a gente tem os momentos de baixa, não calculou, não ouviu o cliente, ele já está num problema. Então, assim, duas coisas bem importantes. Primeiro é, de novo, fazer os cálculos. É entender o seu negócio, fazer um diagnóstico. Ju, não sei fazer isso sozinho. Ok, o que a pessoa faz normalmente quando precisa cortar grana? Ela realmente corta tudo que é importante em volta dela. Corta funcionário, corta a qualidade de produto, corta investimentos em treinamento de pessoal, enquanto nessa hora ele deveria estar preparado para investir. Né? Investir, enquanto o meu concorrente está ali passando trabalho, nadando porque ele está cortando tudo, eu deveria estar qualificando meus colaboradores, eu deveria estar com profissionais me ajudando a tomar as melhores decisões. Então, com certeza, a primeira delas é olhar para dentro da empresa e ver de fato se a sua gestão é o que precisa ser feito. E a segunda coisa é ter esses números em mãos para daí buscar esse dinheiro de terceiros. Porque, Braulio, se ele vai precisar, óbvio que ele vai buscar. Ele vai precisar fazer um empréstimo, ele vai precisar ir atrás de um Pronamp, ele vai precisar ir atrás de benefícios que até o próprio governo pode ajudar ele nessa situação. Entretanto, ele precisa saber quanto custa isso, né? Para não dar um tiro no pé, vamos dizer assim. O custo desse dinheiro. O custo desse dinheiro. E ainda, Braulio, pra gente encerrar, eu digo que assim, ó, a gente também tem que pensar na crise como a última situação que eu coloquei, né? Como aproveitar essas oportunidades. Eu sei que é difícil, mas se a gente ficar vibrando na questão negativa da crise, ficar dentro desse ciclo vicioso, a gente acaba não conseguindo prosperar. No negativo, as pessoas não prosperam, as pessoas não criam, as pessoas não evoluem. Então, se você tem uma situação XYZ na sua empresa hoje, que você está com dificuldade, caiu o movimento, ok, o que fez com que caísse o movimento? Uma situação de mercado? Legal, mas eu posso fazer diferente para trazer mais gente para dentro da minha empresa? Quais as soluções que você vai buscar hoje? Porque só chorar e ficar esperando que a crise passe, talvez você não tenha fôlego para passar por ela. Então fica aí o aviso para os nossos ouvintes, né? Fazer com que as pessoas, inclusive em casa, né? Não precisa ser empresário, porque isso também reflete lá na pessoa física, né? Menos dinheiro no mercado também faz com que isso acabe se tornando um problema lá na vida pessoal. Então, seja organizado, comece a pensar e olhar para a crise, né? Se a gente está realmente, de fato, vivendo uma crise, como é que nós estamos fazendo hoje, o que poderia ser feito para melhorar essa situação. Sem dúvida, Juliana Lano, obrigado, Ju, pela participação, grande abraço para você. Até o mês que vem, se tá por aqui ainda, né? Depois mês que vem. Tá de licença maternidade. Obrigado, Juliana, conosco aqui falando sobre né, como não cair nas armadilhas da crise, né? Crise sempre é como a gente quando adoece. Se fica doente, tem que procurar um médico e tratar da doença, porque senão a gente morre. Então é mais ou menos isso. A empresa também, né? Quando tá em crise, procura saber o problema para saná-lo. E agora o Davenir que tá aqui para trazer, o Davenir Melo para trazer o Banco de Empregos da SIC para encerrar o programa. Davenir. Vamos lá então, né? Vagas disponíveis, supervisor administrativo, atendente de escritório, supervisor operacional de hospedagem, técnico de segurança do trabalho, vistoriador de locação, analista financeiro, atendente de A e B, manutenção de condomínio, vigia, condomínio, auxiliar de cozinha, consultoria de atendimento e vendas, cozinheiro, também temos aí assessor comercial, auxiliar de produção, assistente administrativo de condomínios, repositor, atendente de padaria e atendente de sorveteria. São as vagas disponíveis então no Banco de Empregos da SIC. O pessoal pode fazer o cadastro também pelo site www.asiccanela.com.br. Uma última informação para você então, que hoje, né, a partir de hoje, a Caixa libera o abono do PIS/PASEP para nascidos em março e abril. Então, o valor pode ser sacado a partir dessa segunda-feira. O calendário de pagamento segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, né? Ou o número final da inscrição do PASEP, né? São as informações que a gente tem para hoje, para finalizar aqui o Grande Jornal Regional, né? Que já estávamos desde as 7 da manhã trazendo muitas informações aí para você. E a gente fica por aqui, então, nesta segunda-feira. Todos, uma ótima semana
Bom início de semana a todos. Até mais, Avenida. Um abraço para você. Ótima semana também para Deporte Contabilidade. 51 anos, muitas histórias para contar. UX, vestibular UX, faz teu caminho, vem para UX, inscrições ucs.br. Broker Turismo, viagem personalizada é com a Broker Turismo. Círculo Saúde, o círculo é completo para você, essencial para a sua saúde. Enquanto plano ideal em circulosaude.com.br. Rissul, Cafés Rissul, felicidade que desperta o seu dia. Censo Properties, lugar certo do seu ativo imobiliário para investir ou gerir. Lojas Taqui, vem até as lojas Taqui de Canela e Gramado e confira as melhores ofertas e condições. Taqui tá em casa. Escritomec, seu escritório descomplicado, agora com showroom físico na Júlio de Castilhos, 399 no centro de Canela. Também conosco Farmácia Líder, Loja do Sim, Hortências e Suziane Riffel, Fisioterapia e Pilates, 11 anos, inspire mudanças, expire atitudes. O Grande Jornal Regional. Oferecimento Deporte Contabilidade, UX, Broker Turismo, Rissul, Círculo Saúde, Censo Properties, Farmácia Líder, Lojas do Sim, Lojas Taqui, Escritomec. Muito mais que rádio. Clube 885. O Meeting Bistrô te espera para celebrar seu aniversário, reuniões de trabalho, eventos privados ou até mesmo um casamento íntimo. Estamos prontos para receber você e seus convidados com o melhor atendimento. Venha e sinta-se em casa no The Meeting Bistrô.